Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso aconteceu há cerca de 4 anos. Eu tinha 20 anos na época. A primeira vez que conheci o cara que se tornaria meu perseguidor foi no supermercado. Ele estava parado do lado de fora da loja arrecadando dinheiro para as doações de Natal do Exército da Salvação. Sou uma pessoa bastante amigável, então gosto de cumprimentar as pessoas que trabalham nos lugares que frequento, só para ser gentil. Esse cara era alguém da minha idade, muito alto, com uma leve semelhança com o Lurch de A Família Addams. Olheiras profundas sob seus olhos escuros, cabelo curto e preto e um olhar um pouco vazio. Conversamos por uns 2 minutos, apenas uma conversa trivial sobre o clima e coisas assim, nada particularmente memorável ou interessante. Então me despedi com a mão e fui para casa. Mal sabia eu que esse momento seria o início de algo que realmente me deixaria com medo. Passaram-se cerca de 4 ou 5 meses, e eu não o havia visto novamente até que um dia, enquanto fazia compras com uma amiga, ela de repente ficou em silêncio e se afastou, olhando para trás de mim. Virei-me para ver esse cara, que devia ter pelo menos 1,90 m, parado bem na minha frente, a menos de 20 centímetros de mim. Ele me cumprimentou e disse que se lembrava de mim de dezembro, que havíamos conversado, e então pediu meu número. Eu, sendo jovem e sem nunca ter tido esse tipo de interação antes, disse que não sabia meu número de cor, mas que poderia anotar o dele e mandar uma mensagem depois. Mostrei a ele parte do meu telefone, apontando para a foto do meu namorado no fundo da tela, enfatizando: "Olha, esse é meu namorado", esperando que ele entendesse a dica, mas sem sorte. Ele me disse o número dele, que eu bloqueei imediatamente sem lhe dar o meu. No entanto, o que realmente me gelou foi o que ele disse depois que eu guardei meu telefone. Ele se inclinou bem perto de mim e em voz baixa disse: "O que eu escrever será só para os seus olhos." Naquele momento, comecei a me sentir realmente desconfortável. Respondi algo como: "Sim, claro, foi um prazer falar com você, mas precisamos continuar com as compras." E agarrei minha amiga e a arrastei comigo, dando-lhe um olhar de pânico e perguntando por que ela não tinha me ajudado. Aparentemente, ele também a assustou com o quão perto ele havia chegado de mim, e ela não sabia o que fazer. Quero deixar claro que não sou exatamente pequena. Tenho 1,75 m de altura e uma constituição forte. Posso me defender e raramente me sinto intimidada ou menor diante de alguém, homem ou mulher. Mas esse cara me fez sentir minúscula e assustada. Nos meses seguintes, ele me faria sentir um verdadeiro terror. Eu esperava que aquela interação estranha fosse a última vez que o visse, mas infelizmente não foi o caso. Depois daquele primeiro encontro e daquela frase assustadora sobre o fato de que as mensagens dele seriam só para mim, parecia que eu o encontrava toda vez que ia à loja. Não importava em qual caixa eu estava, ele sempre aparecia no final da fila quando eu terminava minhas compras. E toda vez que eu estava na loja, eu o percebia com o canto do olho me olhando. Não importava em qual área da loja eu estava. Uma vez até o peguei me seguindo até o carro. Naquele momento fiquei com medo e decidi falar com os gerentes. Depois de contar aos gerentes o que estava acontecendo, eles me garantiram que diriam a ele para não falar mais comigo. Depois disso, ele parou de falar comigo, mas eu continuava a vê-lo rondando pela loja toda vez que ia lá, mantendo uma certa distância, mas sempre presente. A situação chegou a um ponto em que eu estava tão aterrorizada que comecei a ter medo de ir ao mercado. Mas sou do tipo de pessoa teimosa que se recusa a ser intimidada a ponto de deixar de fazer algo. Eu esperava que talvez tudo fosse uma coincidência e que eu simplesmente o encontrasse por acaso nas áreas em que eu estava. Afinal, a loja era grande, e talvez ele tivesse coisas para fazer nas mesmas seções. Então comecei a prestar atenção ao meu entorno. Uma vez que comecei a observar bem, percebi que toda vez que ia sempre o via nas mesmas áreas onde eu estava. No meu último encontro com ele, fui à loja apenas para comprar 2 ou 3 coisas de que precisava para o jantar daquela noite, e o vi pela primeira vez do lado de fora quando cheguei. Como ele estava de costas, corri rapidamente para dentro, esperando que ele não me visse. Infelizmente, alguns minutos depois, o vi no final da loja. Com as compras na mão, fui direto para o caixa. Assim que me aproximei dos caixas, me escondi atrás de uma das prateleiras e observei cuidadosamente a entrada da loja para ver se ele aparecia. E ele apareceu. Eu o vi procurando em todos os caixas, e não me encontrando lá, o vi sair.
Naquele momento, corri até o caixa mais próximo, paguei minhas coisas e olhei pela porta para ver se ele estava por perto. Não o vi imediatamente. Então comecei a caminhar em direção ao meu carro, que estava estacionado longe, perto do lado da loja, onde havia várias outras lojas e restaurantes. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, percebi que ele estava parado perto da entrada por onde eu havia entrado. Me escondi atrás de uma coluna, esperando que ele não me visse. Observei-o cuidadosamente de onde estava, e ao vê-lo olhando ao redor do estacionamento, claramente ele não conseguia me encontrar. Depois de 1 minuto ou 2, ele começou a caminhar em direção à parte do estacionamento em frente à loja, e aproveitei essa oportunidade para correr para o meu carro assim que ele estava longe o suficiente para eu me sentir segura. Assim que entrei no carro, travei as portas e, para meu horror, ao levantar a cabeça, ele estava parado a uns 5 metros do meu carro, com um carrinho de compras na frente dele. Eu sabia que ele tinha me seguido. Sabia que ele sabia que eu sabia. Estou convencida de que ele me seguiu até o carro e depois pegou o carrinho mais próximo para parecer que estava recolhendo carrinhos no estacionamento. Lembro-me de ter me sentido absolutamente aterrorizada naquele momento. Fui para casa e imediatamente contei ao meu avô o que havia acontecido. Comecei a chorar e a tremer, e meu avô me disse para entrar no carro, que resolveríamos isso. Ele e eu dirigimos até a loja no carro dele, e ele me acompanhou até lá dentro, exigindo falar imediatamente com os gerentes, com ambos os gerentes. Quando os gerentes chegaram ao serviço de atendimento ao cliente, ele me pediu para contar o que estava acontecendo e exigiu que eles garantissem que ele me deixasse em paz ou chamaria a polícia. Os gerentes juraram repetidas vezes que cuidariam do assunto. Pelo que sei, eles não o despediram imediatamente, porque minha amiga, que o conheceu comigo da primeira vez que tudo isso começou, me disse que às vezes o via lá quando ia sozinha, mas que toda vez que eu ia com ela, nunca o via. Estou totalmente convencida de que ele sabia toda vez que eu estava lá. Só que desta vez, em vez de me perseguir, ele me evitava. Com o tempo, todos os que sabiam da situação pararam de vê-lo por lá. Então acredito que, no final, ou ele foi demitido ou saiu daquela loja. De qualquer forma, desde então não tive mais problemas. Mas nunca na minha vida fiquei tão assustada com outro ser humano como fiquei naquele dia, ao vê-lo fazer contato visual comigo no estacionamento, enquanto eu trancava as portas do meu carro. Ainda me dá arrepios pensar em como era fácil para ele me observar cada vez que eu entrava na loja, e o quão fácil era para ele me evitar, ou me seguir sempre que quisesse. Então, ao cara que me perseguiu cada vez que eu ia às compras durante 4 meses seguidos, espero que nunca nos encontremos novamente. Esta é uma história de 3 encontros perturbadores com o mesmo homem. Eu tinha 15 anos na época e tinha saído uma tarde de fim de semana para o cinema com uma amiga. Chegamos cedo, então decidimos passear em uma loja de brinquedos próxima para passar o tempo antes do início dos trailers. Eu estava andando distraidamente em um corredor sozinha, olhando para brinquedos que já me pareciam infantis demais, quando ouvi um assobio estranho. Se você já ouviu o som de notificação do iPhone, então sabe como era o som que ouvi. Não dei muita atenção, pois poderia ter sido o telefone de alguém passando pelos corredores. Eventualmente encontrei minha amiga novamente. Andamos um pouco mais, conversando e rindo, até que ouvi o assobio novamente. Eu estava tão concentrada na conversa que ainda não prestei muita atenção. Ao sair da loja, ouvi o assobio pela 3ª vez, mas muito mais perto, praticamente bem atrás de mim, e me virei no meio da conversa. Um homem estava lá sorrindo de orelha a orelha de uma maneira estranhamente sinistra. Seu sorriso não alcançava totalmente seus olhos. Era um homem magro, um pouco desleixado, com cabelos compridos presos em um rabo de cavalo baixo. Ele usava uma camiseta preta gasta e uma mochila preta de cordões volumosa. "Oi", disse ele, esticando ainda mais os lábios ao redor de seus dentes surpreendentemente brancos. Como adolescente, eu não era estranha à atenção de homens mais velhos, mas algo na personalidade dele e na maneira como ele se aproximou me deixou em alerta. Mesmo assim, me ensinaram a ser educada. "Oi", respondi cautelosamente, dando um passo para trás para me afastar de seu olhar intenso. "Eu te vi na loja e pensei que poderia pedir sua opinião sobre algo." Ele desdobrou um folheto amassado e manchado do anúncio semanal da loja de brinquedos e apontou para a seleção de bonecas Barbie com o dedo indicador. "Olha, estou procurando a boneca perfeita para minha sobrinha,
e simplesmente não faço ideia de qual escolher. Qual você acha que eu deveria comprar? Ele me olhou e sorriu, mas seus olhos eram poços escuros sem nenhum interesse real. Essa está boa, eu disse apontando para uma boneca aleatoriamente, sem realmente olhar para o folheto. Oh, obrigado, eu realmente aprecio isso. Aliás, alguém já te disse o quanto você é bonita? Você deve ir muito à academia. Em qual você vai? Surpresa com seus comentários, eu disse, obrigada. E forcei um sorriso. Éramos jovens, tanto eu quanto minha amiga, e nossa inexperiência junto com a estranha atitude dele nos mantinham paralisadas no lugar. Seus olhos estavam fixos nos meus, e seu sorriso, cada vez mais amplo e perturbador, não desaparecia de seu rosto. Ei, quer ser minha amiga? Eu adoraria ser seu amigo, e sabe o que amigos fazem? Eles tiram fotos juntos. Vamos tirar uma foto já que somos amigos. Ele pegou um celular de flip vermelho, preso por um elástico, e ativou a câmera frontal. Antes que eu pudesse dizer algo, ele se inclinou para mim, seu rosto perigosamente perto, e tirou a foto. Ele olhou brevemente para a foto, sorriu e guardou o telefone. Agora somos amigos, disse ele naturalmente, olhando para mim novamente, como se estivesse me avaliando. Estupidamente, em estado de choque, eu assenti. Em seguida, ele começou a me perguntar de onde eu era, para onde estava indo, e o que eu gostava de fazer, sem me dar tempo para responder. Felizmente, minha amiga colocou a mão no meu braço, tirando-me do meu estado de choque. Precisamos ir. Meu pai está nos esperando, eu disse, virando-me e saindo. Minha última, mas não a última de todas, imagem dele foi com a cabeça inclinada para o lado e aquele sorriso largo em seu rosto. Seus olhos brilhavam com algo que só posso descrever como diversão. Viramos, e assim que estávamos longe o suficiente, corremos. Avancemos 1 ano e meio. Estou no 3º ano do ensino médio, no ônibus da cidade cedo pela manhã, a caminho da minha primeira aula do dia. O ônibus está cheio, e eu me esgueirei até o fundo, estendendo a mão para segurar a barra enquanto o ônibus freava bruscamente. Ouço um assobio perto do meu ouvido. Ao ouvi-lo novamente, ajusto meus fones de ouvido. Por que essa pessoa não atende o telefone? Uma mão se fechou logo acima da minha na barra. Ela estava perto demais, e nossos dedos se tocaram, mas essa pessoa manteve a mão ali quase de propósito. Movi minha mão e olhei para cima, vendo o sorriso largo do homem assustador da loja de brinquedos. Um arrepio percorreu minha coluna e apertei a barra ainda mais forte até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Ele inclinou a cabeça, ainda com aquele sorriso de dentes brilhantes, e disse: Oi, amiga. O ônibus estava tão cheio que não havia outro lugar para ir. Então virei meu corpo o mais longe possível dele, esperando que fingir ignorância fosse funcionar e que ele fosse embora. Ele se inclinou ainda mais perto e disse: Oi, você se lembra de mim? Balancei a cabeça e me afastei o máximo possível no espaço reduzido. Ele franziu o senho e, de repente, sua expressão se tornou irritada. Não, eu te conheço. Já nos conhecemos antes. Somos amigos. Balancei a cabeça novamente, olhando para baixo, fingindo estar absorta no meu tocador de música. Pensei que talvez, se ele não conseguisse ver bem meu rosto, poderia pensar que estava me confundindo com outra pessoa. Não, eu tenho sua foto, ele disse, e tirou seu telefone vermelho, ainda preso com elásticos gastos. O tempo todo eu imaginava todas as outras fotos de garotas que ele poderia ter lá, e ele me perguntou: Então, a que escola você vai? Pensei em dizer que não era da conta dele, mas lembrei do olhar dele de antes e disse o nome de outra escola. Não fazia muito sentido, já que o ônibus só passava por uma escola, e não era a que mencionei, mas ele assentiu e disse: Espera, eu tenho sua foto aqui em algum lugar. Somos amigos. O ônibus parou em frente à minha escola e não tive outra escolha senão descer. Enquanto ele ainda estava ocupado com o telefone, me perdi na multidão e corri a distância toda até a escola. Eu estava tremendo quando cheguei na primeira aula, e conseguia ouvir o som do meu próprio coração batendo em meus ouvidos. Pedi ao meu namorado para pegar o ônibus comigo todas as manhãs nas semanas seguintes. Também mudei meu trajeto de ida e volta à escola, e felizmente não o vi de novo. Infelizmente, mencionei que houve 3 encontros com esse homem. 2 anos depois, eu estava no 2º ano da faculdade. Peguei o ônibus para casa sozinha depois de uma noite com amigos, quando ouvi um assobio estranho. Tinha passado tanto tempo que não fiquei alarmada e segui para descer no meu ponto. Estava completamente escuro, e só 2 pessoas desceram. Então, atrás de mim, ouvi: Oi, você se lembra de mim?
Virei-me e era ele novamente. Era difícil distinguir seus traços no escuro, mas instantaneamente reconheci o tom da sua voz, o assobio, a inclinação da cabeça e seu largo sorriso com dentes. Eu vi o que parecia ser uma mochila amarrada na frente do seu peito. Não, disse e comecei a andar mais rápido, o coração acelerado, me perguntando quão rápido eu poderia correr com essas sandálias. Ouvi que ele acelerava o passo atrás de mim e olhei para trás. Ele começava a correr em minha direção com as mãos dentro da mochila, mexendo em algo que eu não queria saber o que era. Ele estava com raiva, sem sorriso, e gritou para mim: "É isso que você quer?" Comecei a correr e não parei até chegar em casa em segurança. Não tive mais encontros com ele ultimamente e espero não voltar a tê-los. No entanto, infelizmente, nunca se sabe. Esta história é relativamente longa. Peço desculpas antecipadamente. Sou imensamente grata por este subreddit porque acho difícil explicar essa história para as pessoas. Questionei a mim mesma por muito tempo, mas finalmente cheguei à conclusão de que de fato fui assediada. Tudo começou quando comecei um novo trabalho como salva-vidas e instrutora de natação na piscina de uma universidade. A primeira pessoa com quem compartilhei um turno foi um cara chamado Harry. Ele era bastante estranho, socialmente desajeitado e com um senso de humor peculiar. No entanto, depois das primeiras semanas de trabalho, Harry começou a ter conversas bastante profundas comigo. Ele fazia muitas perguntas pessoais sobre minha família, como cresci, o que gostava, meu relacionamento com meu agora marido. Isso não me pareceu particularmente estranho, pois sou uma pessoa muito extrovertida e social, e adoro falar com as pessoas sobre minha vida. No entanto, suas perguntas começaram a ter mais profundidade. Ele começou a me perguntar sobre o significado da vida, minha fé e minhas crenças. Sou cristã, então vi isso como uma boa oportunidade para explicar o que acredito e por quê. Harry começou a falar sobre sua vida familiar de uma forma que me incomodava. Ele descrevia seus pais como pessoas sem conexão emocional com ele, embora claramente eles estivessem emocionalmente comprometidos. Descrevia sua mãe como passiva e tola, incapaz de se defender, e seu pai como alguém que vivia com medo, controlando todas as suas ações. Com o tempo, a maneira como ele falava se tornou mais extrema. Continuava dizendo que era diferente de todos e que era um monstro. Algumas vezes, depois dos nossos turnos noturnos, ele se oferecia para me levar para casa. Muitas vezes eu caminhava, mas aceitava sua oferta quando podia. Ele falava muito comigo durante nossos turnos, o que, sendo salva-vidas, não era a coisa mais inteligente. Uma vez uma senhora se jogou na área funda sem saber nadar. Eu vi e corri para ajudá-la, mas Harry apenas ficou olhando. Depois perguntei por que ele não me ajudou, mas ele deu de ombros como se não fosse grande coisa. Ele também começou a me contar muitas coisas pessoais que achei inapropriadas para o nosso nível de amizade. Ele me contou que era virgem e queria ter relações para saber como era. Mandou-me uma mensagem quando perdeu a virgindade, sem proteção, aliás, dizendo que deu prazer à garota, mas que ele não sentiu nada e que terminou por conta própria. Algumas semanas depois de iniciar seu relacionamento com essa garota, ele me mandou uma mensagem dizendo que pensava estar com AIDS, o que mais tarde se revelou falso. Sei que todas essas informações podem parecer detalhes desnecessários, mas são detalhes que ficaram gravados em minha mente e que me fazem questionar como pude ignorar alguns sinais. Harry continuava me enviando mensagens sobre suas emoções e sua falta de empatia pelos outros. Ele também falava sobre seu plano de sair de casa e se mudar para a Austrália. Tinha vários milhares de dólares guardados e, ocasionalmente, me fazia pensar que me daria o dinheiro. Em uma conversa, ele disse casualmente: "Eu poderia te dar todo o meu dinheiro." Disse isso meio brincando, meio sério, mas com um tom que me fazia pensar que ele não entendia a gravidade do que estava dizendo. Eu era uma estudante universitária comprometida, tentando pagar um casamento e cobrir minhas despesas todo mês. Ele sabia muito bem disso, mas usava seu dinheiro para se exibir, sem pensar que isso poderia ser cruel. Ele me falava constantemente sobre uma propriedade vazia a qual tinha acesso e sobre como gostava de levar seus amigos lá para explorar a casa. Não dei muita importância, mas comecei a sentir algo realmente estranho sobre as coisas que ele me contava. Fui aberta com meu noivo sobre as mensagens que ele me enviava e o tipo de perguntas que ele fazia. Ambos concordamos que isso nos deixava desconfortáveis. Harry continuava a me enviar mensagens tarde da noite,
dizendo que eu era uma das únicas amigas dele. Falava frequentemente sobre sua saúde mental e sobre como queria acabar com tudo. Também falava sobre como era inteligente, que tinha um nível de inteligência de gênio e que todos os outros eram estúpidos e emocionais. Muitas das nossas conversas giravam em torno desses temas, assim como de sua vida sexual e algumas das decisões tolas que estava tomando, colocando em risco sua saúde e a dos outros. O ponto de ruptura chegou em uma noite tarde, por volta da 1 da manhã, quando ele me enviou uma mensagem com uma pergunta hipotética que eu sabia que não era hipotética. Ele disse: se eu dirigir até sua porta e bater, você diria: Harry, é muito tarde, volte para casa. Ou me deixaria entrar voluntariamente ou sairia para enfrentar o mundo comigo. Senti-me confusa e pedi que ele esclarecesse. E ele disse que tinha as chaves daquela casa e me perguntou se eu queria explorá-la com ele. Cabe ressaltar que a casa estava em uma parte muito perigosa da cidade. Eu disse que não e que não me sentiria confortável fazendo isso com ninguém, especialmente naquela área. No entanto, tive a estranha sensação de que ele estava na minha porta. E de fato, quando olhei pela janela, o vi voltando para seu carro desde a minha porta. Esse foi o momento mais claro em que pensei: ele pode ser um perseguidor. Tive um ataque de pânico e liguei para meu noivo. Na época estávamos em um relacionamento à distância. E pedi à minha colega de quarto que entrasse no meu quarto para poder explicar a situação a ela. Nas semanas seguintes, Harry continuou me enviando mensagens todos os dias, se não a cada hora, perguntando onde eu estava e se podíamos nos encontrar em algum lugar. Muitas vezes mentia ou inventava desculpas sobre o motivo pelo qual não podia. Finalmente, ele disse que estava indo para a Austrália e que planejava apagar todas as suas redes sociais. Ele pediu meu endereço de e-mail e qualquer outra forma de contato, o que com muita culpa não forneci. Finalmente ele foi embora. Senti um grande alívio e uma grande tranquilidade ao sentir que não estava mais sendo vigiada ou que tinha que me preocupar com que algo me acontecesse. Demorei muito para reconhecer que havia sido perseguida. Decidi perguntar a algumas colegas de trabalho sobre ele, especialmente aquelas que pareciam ser mais próximas dele. A primeira coisa que notei foi que ele tinha um tipo. Todas éramos mulheres loiras, de constituição curvilínea e de caráter forte. E todas nós tivemos o mesmo tipo de interação com ele. Conversávamos com ele e tínhamos diálogos, e ele nos mandava mensagens tarde da noite. Mais tarde mencionei suas tendências de perseguidor a uma colega de trabalho que havia tido experiências semelhantes. E ela comentou que a casa a qual ele se referia era onde ele levava mulheres para ter relações sexuais com elas. Houve muitos momentos em que me perguntei se ele poderia ser um sociopata, possivelmente de alto funcionamento, ou se ele tinha algum outro problema de saúde mental além da depressão severa. Ele foi isolado quando criança em um ambiente religioso muito rigoroso, e não lhe era permitido ir a lugar nenhum. Sei que essa experiência pode não parecer um exemplo particularmente extremo de assédio, mas ainda me assombra até hoje. De qualquer forma, sou grata por ter este canal no YouTube para desabafar, e ainda mais por não precisar mais lidar com Harry. Alguns anos atrás vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida. É algo que ainda me dá calafrios toda vez que lembro. E embora tenha tentado várias vezes deixar essa experiência para trás, há algo que continua a me assombrar. Tudo começou logo depois de ter terminado o ensino médio. Eu tinha 18 anos e estava empolgada com o que viria a seguir. Tinha sido aceita em uma universidade a algumas horas de casa e me mudei para uma pequena cidade para começar minha nova vida de estudante. Estava entusiasmada e cheia de energia. Pensava que tinha toda uma vida pela frente e a liberdade de fazer o que quisesse. Mas essa liberdade durou pouco. Tudo começou de maneira sutil. Primeiro percebi que alguém parecia estar sempre me observando quando caminhava pela universidade, especialmente à noite, quando voltava para o meu dormitório. Sentia que estava sendo observada, mas quando olhava para trás nunca via ninguém. Convenci-me de que era provavelmente apenas a ansiedade de estar em um lugar novo, onde não conhecia ninguém. Pensei que minha imaginação estava pregando uma peça em mim. No entanto, logo começaram a acontecer coisas mais estranhas. Uma tarde, depois de voltar das aulas, encontrei um bilhete na minha caixa de correio. Era uma mensagem simples, escrita em letras maiúsculas, sem nada de muito chamativo. Olá, Ana. Que bom te ver tão feliz. Não dizia mais nada, nem assinatura, nem pista sobre quem havia escrito.
Senti um arrepio no momento em que li meu nome. Quem poderia ter deixado aquela nota? Tranquilizei minha mente pensando que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto de meus colegas, uma tentativa de fazer amizade ou até mesmo uma forma estranha de me chamar para sair. Mas aquele bilhete não foi o último. Nas semanas seguintes, começaram a aparecer mensagens semelhantes. Às vezes era algo como "bom trabalho hoje na aula", ou "você está bonita com esse suéter vermelho". Pequenos detalhes, mas o suficiente para me fazer sentir desconfortável. O tom era sempre amigável, quase elogioso, mas cada palavra me fazia sentir uma presença invasiva, como se alguém estivesse me estudando de perto, observando cada um dos meus movimentos. Por um tempo, não contei a ninguém. Era estranho, mas pensava que talvez estivesse exagerando, ou até que algum colega de classe estivesse tentando chamar minha atenção de uma maneira desajeitada e equivocada. No entanto, minhas tentativas de ignorar a situação começaram a desmoronar quando um bilhete em particular me fez perceber a seriedade do assunto. Era um bilhete simples, como os outros, mas desta vez dizia: "Gosto do perfume que você usa. Me lembra da época do colégio." Fiquei paralisada ao ler essa frase. Meu perfume, o único que eu sempre usara desde o colégio, não era algo muito comum. E o fato de alguém o reconhecer me deixou petrificada, como se todo o sangue do meu corpo tivesse sido drenado de repente. Essa pessoa não apenas estava me observando na minha vida atual. Parecia saber coisas do meu passado. A partir desse momento, a situação piorou. Os bilhetes começaram a chegar com mais frequência e em locais ainda mais pessoais. Não estavam mais apenas na minha caixa de correio da residência universitária. Agora eu os encontrava no meu dormitório, debaixo do travesseiro, nos meus livros de aula e até mesmo na minha mochila. O medo começou a se instalar no meu dia a dia. Como estavam entrando no meu quarto? Seria um colega, alguém do corpo técnico da universidade? Comecei a trancar minha porta com cadeado, mesmo que oficialmente não fosse permitido. Precisava sentir que tinha algum controle. Lembro-me de uma noite em particular. Eu tinha tido um dia exaustivo e só queria descansar. Deitei-me na cama, fechei os olhos e por um momento senti que finalmente poderia relaxar. No entanto, quando me virei para me acomodar, senti algo estranho debaixo do meu travesseiro. Era mais um bilhete, mas desta vez não dizia nada. Tinha apenas um coração desenhado. Eu o encontrei no meu quarto, debaixo do meu travesseiro, um lugar onde ninguém mais deveria ter acesso. Aquela noite, não dormi no meu quarto. Fiquei no sofá da sala comum com todas as luzes acesas e sem conseguir fechar os olhos. A situação continuou por meses, e pouco a pouco minha saúde mental começou a se deteriorar. Minhas notas na universidade caíram. Deixei de sair com os amigos e quase não comia. Sentia que estava vivendo em uma espécie de filme de terror, como se cada canto escondesse uma sombra que me observava. As mensagens se tornaram mais pessoais e específicas, e o tom deixou de ser amigável ou lisonjeiro. Agora eram perturbadoras, sombrias, quase ameaçadoras. Um dia recebi uma mensagem que me deixou em absoluto pânico. "Você não gosta muito do seu horário de quinta-feira, né? Talvez devesse mudá-lo." Naquela quinta-feira em particular, eu tinha tido aulas das 7 da manhã às 6 da tarde. E comentei com alguns amigos que era um horário cansativo, mas eu não tinha contado para mais ninguém. Como era possível que alguém soubesse dos meus horários com tanta precisão? Comecei a sentir que essa pessoa estava me observando a cada passo. Finalmente, um dia decidi que não aguentava mais. Fui à polícia, levando todas as notas que tinha recebido. Contei minha história, cada detalhe, cada momento de angústia. Os policiais pareciam entender meu medo, mas não havia muito que eles pudessem fazer sem provas concretas. Apenas me aconselharam a mudar minhas rotinas e tentar não sair sozinha. Embora tenha agradecido a ajuda deles, senti-me desamparada. Esse perseguidor parecia ter um conhecimento profundo da minha vida, algo que só uma pessoa muito próxima poderia ter. O assédio continuou por quase 3 anos. Após o meu segundo ano na universidade, decidi me mudar para outro estado. Pensei que isso seria suficiente para escapar. Por um tempo, funcionou. Troquei de número de telefone, parei de usar redes sociais e até meu endereço era um mistério. Comecei a sentir que, depois de tanto tempo, poderia respirar em paz. No entanto, cerca de 1 ano após me mudar, recebi um envelope na minha caixa de correio. Meu nome estava escrito em letras claras, e dentro havia apenas uma folha com uma única frase: "Eu sempre sei onde você está." Quase vomitei ao ver essas palavras. Era como se o medo, que eu tinha conseguido manter sob controle,
voltasse para me envolver em seu abraço sombrio. Alguém estava me perseguindo. Alguém que parecia não ter a intenção de me deixar em paz. Finalmente, há alguns meses, recebi uma ligação de uma antiga colega do ensino médio. Conversamos sobre a vida, sobre nossas carreiras, e de maneira casual ela mencionou um dos nossos antigos professores de inglês. Ela disse que ele havia sido preso recentemente por perseguir várias mulheres jovens, incluindo ex-alunas. Foi nesse momento que todas as peças começaram a se encaixar. Toda vez que penso nele, lembro-me do seu olhar penetrante, da maneira como costumava nos dizer para não esquecermos dos nossos sonhos. O que eu não sabia era que ele nunca havia me esquecido. Foi então que descobri que ele havia sido o meu perseguidor durante todo esse tempo. Meu coração parou ao entender a verdade. Todos aqueles olhares, aqueles momentos que na época passaram despercebidos, agora ganhavam um novo e aterrorizante significado. Lembrei-me de como, nas aulas de inglês, ele costumava me fazer perguntas detalhadas sobre meus planos para depois do ensino médio. Perguntas que, naquele momento, me pareciam um interesse genuíno de um professor por seus alunos, mas que agora, sob essa nova perspectiva, pareciam calculadas, quase inquisitivas. Eu não podia acreditar que alguém em quem eu confiava e respeitava, alguém que conhecia desde os meus 15 anos, havia me observado e seguido tão de perto. Esse conhecimento me deixou sem fôlego, como se uma mão invisível apertasse meu peito. Eu o havia deixado entrar em minha vida sem perceber, compartilhando inocentemente detalhes com ele nessas conversas após a aula, quando ficávamos alguns minutos discutindo sobre literatura ou os livros que eu gostava. Nunca me ocorreu que ele poderia estar registrando cada palavra como um tipo de mapa para me seguir no futuro. Sentia-me presa em um pesadelo, como se toda a minha vida tivesse sido uma mentira, um jogo que ele estava jogando comigo, muito antes de eu sequer me dar conta. Lembrei-me de cada bilhete que havia recebido, de cada comentário que ele fez, e a maneira como todas as peças começaram a se encaixar era tão assustadora quanto surreal. Ele sabia exatamente o perfume que eu usava no ensino médio, os dias e horários das minhas aulas e até mesmo detalhes íntimos das minhas rotinas diárias na universidade. E agora tudo fazia sentido. Ele estava me observando, e em sua mente, essa perseguição havia começado muito antes de eu poder perceber. Foi então que me lembrei de um dos episódios mais assustadores, um que na época eu havia tentado esquecer. Aconteceu no meu primeiro ano de universidade, logo após receber o primeiro bilhete no meu dormitório. Uma noite, enquanto eu voltava para minha residência, senti uma presença atrás de mim. Era tarde, e as ruas estavam praticamente desertas. Podia ouvir passos sincronizados com os meus, e embora eu me convencesse de que talvez fosse apenas alguém andando na mesma direção, algo no ritmo daqueles passos me fez acelerar o passo, quase correr. Quando virei uma esquina e me escondi na sombra de um prédio, esperei, prendendo a respiração, até ver a figura passar. Era um homem de ombros largos andando com a cabeça inclinada para a frente. Não consegui ver seu rosto, mas havia algo familiar em sua postura. Naquele momento, pensei que estava imaginando coisas, que o estresse e a paranoia estavam brincando com minha mente. Mas agora percebia que provavelmente era ele, me seguindo, acompanhando cada passo, esperando me encontrar sozinha e vulnerável. Após saber de sua prisão, comecei a investigar. Eu precisava de respostas, embora temesse profundamente o que poderia descobrir. Descobri que ele havia perseguido várias ex-alunas, usando os mesmos métodos. Bilhetes anônimos, mensagens perturbadoras e, pior de tudo, aproveitando-se dos detalhes que havia aprendido sobre cada uma de nós durante as aulas. Foi então que percebi que eu não era sua única vítima, mas apenas mais uma em uma longa lista de jovens que ele havia perseguido. Foi um processo devastador. Descobrir como esse homem havia jogado com minha vida e a de tantas outras meninas. E embora ele estivesse preso, eu me sentia longe de estar segura. Sentia sua presença mesmo nos lugares onde sabia que ele não podia estar. Toda vez que recebia uma notificação no celular, toda vez que via uma carta na minha caixa de correio, um arrepio percorria meu corpo, como se temesse que, de alguma forma, ele tivesse encontrado um jeito de voltar até mim. Minhas noites se tornaram longas e cheias de pesadelos, em que via seu rosto me olhando do canto do meu quarto, ou ouvia seus passos nos corredores da universidade. Durante um tempo, cada rosto desconhecido que eu cruzava na rua parecia uma ameaça potencial. Sua influência em minha vida deixou uma marca profunda, uma ferida que parecia impossível de cicatrizar. Com o tempo,
Comecei a reconstruir minha vida, mas o trauma permaneceu lá, enterrado profundamente em meu subconsciente. Se alguém se aproximava de mim com um sorriso amigável demais, ou uma pergunta sobre minhas rotinas, meu corpo automaticamente ficava tenso. Sentia que nunca mais conseguiria confiar nas pessoas da mesma forma. Finalmente, um dia decidi ir para a terapia. Eu sabia que, embora ele estivesse preso, eu ainda estava aprisionada em meu próprio medo, nas sequelas daquele longo e sombrio período. Na terapia, trabalhei para desvendar cada uma dessas lembranças, para entender que a culpa não era minha, que eu fui uma vítima e que era hora de retomar o controle da minha vida. No entanto, até hoje, há momentos em que revivo aqueles instantes de puro terror. Principalmente à noite, quando a escuridão se instala e o silêncio me envolve, sinto como se ele ainda estivesse lá, me observando, esperando em algum canto escuro da minha mente. É como se essa experiência tivesse ficado gravada em mim, como uma sombra da qual nunca posso me livrar completamente. E embora tenha aprendido a conviver com essa sombra, ainda preciso me lembrar de que estou segura, de que ele não pode mais me machucar. Mas ainda assim, quando caminho sozinha à noite, não posso evitar olhar para trás, apenas para ter certeza de que ninguém está me seguindo. Essa história é minha tentativa de encerrar essa etapa, de compartilhar minha experiência e alertar os outros sobre o perigo de ignorar os sinais, de subestimar a capacidade de manipulação e obsessão de algumas pessoas. Porque você nunca sabe realmente quem está observando em silêncio, quem está esperando nas sombras. Então, para esse homem que um dia foi meu professor de inglês e que transformou minha vida em um pesadelo, espero que nunca nos encontremos novamente. Minha família tem um perseguidor desde antes de eu nascer. Ele tem sequestrado meus familiares, um por um. Só restou eu. Meu primeiro encontro com ele foi quando eu tinha 6 anos. Encontrei-o de pé na nossa sala, segurando nossa gata Sully nos braços. Seus olhos vazios me encararam e seu olhar pareceu me paralisar. Eu não disse nada, e ele também não. Quando finalmente saí daquele transe, corri para chamar minha mãe. Mas quando voltamos para a sala, ele já tinha desaparecido, e Sully também. Depois disso, soube do perseguidor de nossa família. Minha mãe explicou ao meu eu de 6 anos, que chorava inconsolável, que ele nos seguia, que onde quer que fôssemos, ele sempre estaria lá, esperando uma oportunidade para atacar. Ele tinha sido a causa de vários desaparecimentos de nossos familiares, incluindo o de meu pai. Eu não entendia por que alguém faria algo assim, e ainda não entendo. Mas a única coisa que minha mãe tinha a dizer sobre isso foi: é assim, e não há nada que possamos fazer a respeito. Eu não o vi novamente até 4 anos depois. Ele tinha sido visto seguindo meu avô. Apesar de nossas tentativas desesperadas de afastá-lo, ele sempre voltava. E um dia meu avô não estava mais, ele o havia levado. Não vimos o perseguidor durante alguns anos, mas eu ainda podia sentir sua presença. Embora eu não pudesse vê-lo, sabia que ele sempre estava lá, oculto, esperando. A próxima vítima foi minha mãe. Diferente do que aconteceu com meu avô, eu não percebi que o sequestro de minha mãe estava por vir. O dia em que ela foi levada começou como qualquer outro. Saí ao meio-dia para ver meu terapeuta e quando voltei para casa, ela não estava em lugar nenhum. As desaparições continuaram assim. Um por um, meus familiares foram levados. Finalmente, fiquei completamente sozinho. Foi então que conheci Irina. Conheci-a na sala de espera do meu terapeuta. Ambos éramos visitantes frequentes, então costumávamos nos encontrar com frequência. É curioso como algo que começou como uma conversa casual se transformou em uma verdadeira amizade. Irina era, como eu, uma alma solitária e perdida. Graças a ela, soube que minha família não era a única que o havia encontrado. Aparentemente, ela o havia visto várias vezes e me disse que já não tinha medo dele. Na verdade, às vezes eu o anseio. Às vezes imagino que ele me leva para algum lugar longe daqui. Um lugar onde eu não possa mais sentir tristeza, ela me confessou. Fiquei horrorizado. Implorei que ela ficasse. Disse-lhe que precisava dela e que não suportaria a ideia de perdê-la também. Ela era minha melhor amiga, minha única amiga. Ela me abraçou e prometeu que nunca me deixaria, contanto que eu prometesse estar lá para ela. Mas eu quebrei minha promessa. Uma manhã acordei com uma chamada perdida de Irina. Ela não havia deixado mensagem. E quando tentei ligar de volta, ela não respondeu. Com um nó na garganta crescendo, me apressei para a casa dela, abrindo a porta com uma chave extra que ela havia me dado.
Ao entrar, meus piores temores se confirmaram. Ela tinha ido embora. Deixou uma nota dizendo que foi com ele voluntariamente. Ela se desculpou por partir, mas estava certa de que um dia nos reencontraríamos. Fiquei com raiva. Furioso por ela ter me deixado, por ter ido com o homem que tanto nos havia machucado a ambos. Mas logo dirigi essa raiva contra mim mesmo. Não estive lá quando ela precisava de mim. Se eu tivesse atendido a chamada dela, talvez ela não tivesse ido. Isso aconteceu há aproximadamente 1 ano. Desde então, decidi não sair de casa a menos que seja absolutamente necessário. Evito as pessoas o máximo possível. Se eu permitir que alguém entre na minha vida, só acabarão sendo arrancados de mim. De qualquer forma, já é tarde demais para fazer novos amigos, porque em breve será a minha vez. Ele está me vigiando. Alguns dias atrás ouvi uma batida na porta e, ao olhar pelo olho mágico, vi seu rosto pálido, emoldurado pelo mesmo capuz preto que ele usava da primeira vez que o vi. Não voltei a olhar, mas sei que ele ainda está ali, parado. Qualquer dia ele vai entrar e me levar. Mas já não me importo. Afinal, não há nada que eu possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Um som metálico de carne fresca ecoou quando alguém foi jogado contra um armário, seguido da risada de Enoch. Olhei pelo corredor para ver o que estava acontecendo, assim como muitos outros alunos. Um grupo de rapazes com jaquetas de equipe estavam atormentando alguém. Tudo bem, vão para a aula, disse uma professora acenando com os braços como se estivesse espantando moscas. Em segundos o corredor ficou vazio. Coloquei os últimos livros na mochila e fechei a porta do meu armário com um estrondo. Caminhei para a aula, mas parei e olhei por cima do ombro, soltando um suspiro. Havia livros e papéis espalhados por todo o corredor. Uma garota magra e de aparência tímida estava agachada, tentando pegar os papéis freneticamente. "Deixa eu te ajudar", disse, aproximando-me dela e colocando minha mochila no chão ao lado dela. Comecei a juntar os papéis em uma pilha. "Você é nova?" Ela me olhou com olhos grandes, mordeu o lábio e assentiu. Parecia prestes a chorar. "Já passei por isso", ri tentando acalmá-la. "Basta manter a cabeça baixa e eles eventualmente vão te deixar em paz. Só precisa aguentar até encontrarem alguém mais novo." Levantei-me e entreguei uma pilha de papéis a ela. "Obrigada", disse timidamente. Ela hesitou um momento antes de falar novamente. "Meu nome é Manuela." Havia um olhar de esperança em seus olhos. Gemia internamente. Ela queria ser minha amiga. Agora eu teria a novata grudada em mim. "Eu sou Olivia." "Liv." Dei um pequeno sorriso e ela retribuiu. A nova ia se apegar a mim, não é? "Preciso ir para a aula. O sinal vai tocar a qualquer momento." "Sim, eu também", murmurou ela. "Obrigada de novo. Até mais." Esqueci dela até a hora do almoço. Mais tarde naquele dia, estava sentada a uma mesa com minha melhor amiga Sam. "Ela parece uma esquisita", disse Sam revirando os olhos. Ela estava experimentando uma nova dieta da moda, então beliscava batatas fritas em vez de almoçar de verdade. Eu achava isso uma bobagem. Que tipo de dieta permite que você coma batatas com queijo? "Seja legal", disse. Sam era bem sarcástica, mas era minha única amiga e mantinha os valentões longe de mim. "Não, sério. Quando alguém novo chega à escola, geralmente algum grupo o absorve em 5 minutos. Se ninguém o faz, é porque há algo estranho com essa pessoa." Sam agitava uma batata no ar para enfatizar seu ponto. "Talvez ela só tenha dificuldades para se adaptar", respondi. "Agora você está falando como minha mãe. E se você for a única pessoa que foi legal com ela, e ela acha que vocês são amigas ou algo assim, e depois se apaixona por você e começa a te perseguir? Agora a esquisita é você", respondi, revirando os olhos. "Meu Deus", sussurrou Sam, abaixando repentinamente a voz. "Me diz que essa não é ela." Olhei na direção que Sam estava olhando. No meio do refeitório estava Manuela, e ela parecia aterrorizada e perdida. Nem sequer carregava uma bandeja de almoço. Algumas das outras mesas já estavam rindo dela. Ela olhava ao redor do refeitório, provavelmente me procurando. Virei-me rapidamente, esperando que ela não me visse. "Divirta-se com sua nova namorada", murmurou Sam, levantando-se da mesa justo quando Manuela se aproximou. "Oi, Liv", disse Manuela com um grande sorriso. "Posso me sentar aqui?"
Ela se sentou sem esperar uma resposta. Claro, disse, sentindo que não tinha muitas opções. Você não tem almoço? Dei uma grande mordida no meu sanduíche, esperando ganhar tempo sem precisar falar com ela. Ela não parecia tão ruim, mas eu não queria um cachorrinho perdido me seguindo por aí. Demorei meses para que as pessoas começassem a me deixar em paz. Não estou com fome. Nervos do primeiro dia, sabe? Assenti, ainda mastigando para não precisar falar. Manuela apenas sorriu nervosamente e olhou ao redor. Ela era tão desajeitada que o ar ficou tenso entre nós. Me conta um pouco sobre você, disse, fingindo interesse. Ah, bem, acabei de me mudar para cá, obviamente. Minha mãe está no exército, então nos mudamos muito e eu quase não a vejo. Aham, respondi, dando outra grande mordida e assentindo. Manuela riu nervosamente. Por sorte, o sinal tocou, me libertando daquela tortura desconfortável. Coloquei o resto do sanduíche na boca e me levantei para colocar minha bandeja no lugar. Gostaria de sair qualquer dia desses? Perguntou Manuela de repente. Assenti distraidamente. Mal conseguia ouvi-la por causa do barulho dos outros alunos que limpavam e se dirigiam para a aula. Só percebi o que tinha concordado em fazer quando saí do refeitório. O resto do dia passou sem incidentes até o final das aulas. Sam e eu estávamos indo em direção aos ônibus. Olha, aí está sua perseguidora, zombou Sam quando nos aproximamos do estacionamento. De fato, Manuela estava rondando perto das portas da escola. Parecia ansiosa, tentando e falhando em parecer discreta. Suspirei e parei por um momento, sentindo irritação. Sam também parou lendo meu rosto e depois de um segundo me puxou pelo braço. Vamos, eu cubro você. Deixei que Sam me guiasse pelo corredor. Notei vagamente que ela andava um pouco mais perto de mim e estava com aquela cara de não se meta comigo. Ah, oi, Liv. Manuela parecia aliviada ao me ver, mas lançou um olhar estranho para Sam. Você vai de ônibus? Estava pensando se poderíamos passar um tempo juntas hoje depois da escola. Esperava que você pudesse me ajudar com algumas anotações da aula. Desculpa, já temos planos, disse Sam firmemente. Olhei entre as duas, sem saber o que dizer ou fazer. Ah, bem, talvez você possa vir na minha casa esta noite então, disse Manuela em um tom pateticamente lamentoso. Vamos fazer uma festa do pijama. A voz de Manuela foi sumindo e ela me olhou. Baixei o olhar, sentindo minhas bochechas corarem. Vamos, Liv, disse Sam, puxando-me mais uma vez. Por sorte, Sam dirigia para a escola. Então não precisei me preocupar que Manuela nos seguisse no ônibus. Ela está começando a me incomodar. De repente, ela está em todo lugar. Suspirei enquanto entrava no carro de Sam. Instintivamente, tranquei a porta assim que fechei. Você é boa demais para o seu próprio bem, disse Sam, jogando sua mochila no banco de trás e subindo. Não sou, disse fracamente. É sim. Você devia dizer para ela te deixar em paz. Não pode ser legal com todo caso perdido que encontra. Todos são estranhos. Você foi legal comigo, apontei. Isso fez Sam parar por um segundo antes de franzir o senho. Você não é completamente estranha. Nossa, obrigada. Revirei os olhos. Só estou dizendo que você deve tomar cuidado. Não sabe nada sobre ela, nem de onde ela vem, nem por que está aqui tão tarde no ano letivo. Eu não tive resposta. Sabia que Sam estava certa. Já tive problemas na escola ao confiar nas pessoas erradas e sair machucada por causa disso. Finalmente tinha conseguido que me deixassem em paz, finalmente ficando despercebida. Viajamos o resto do caminho em silêncio. Eu não morava longe da escola, então não demorou muito para chegar à minha entrada. Te vejo amanhã. Mantenha-se discreta, disse ela. Eu estava começando a ficar nervosa. Havia uma preocupação genuína nos olhos dela. Como se Sam soubesse de algo que eu não sabia. Manuela era apenas outra garota. Quão ruim ela poderia ser. Sim, obrigada, murmurei descendo do carro dela. Te vejo amanhã. Tive dificuldade em me concentrar nas tarefas naquela noite. Não importa o que eu tentasse, me pegava pensando em Manuela. Sam tinha razão. Era bem tarde no ano para alguém estar se mudando. Eu não sabia nada sobre ela, exceto que havia algo estranho nela. Nem mesmo sabia seu sobrenome, então não conseguia procurá-la no Facebook. Por sorte, Manuela não estava em lugar nenhum quando cheguei à escola no dia seguinte. Curiosamente, Sam também não estava. Sempre passávamos alguns minutos juntas antes do primeiro período. Talvez ela tivesse faltado aquele dia. Mas Sam quase nunca ficava doente. Estava tão concentrada no meu trabalho escolar que quase esqueci de Manuela até a hora do almoço. Sam não estava na nossa mesa habitual.
A última aula dela era mais perto do refeitório do que a minha. Então, normalmente, ela chegava primeiro e pegava a nossa mesa. Em vez disso, Manuela estava sentada onde Sam costumava sentar. Pensei em passar meu intervalo na biblioteca para evitar ficar com Manuela. Quando me virei para ir embora, ouvi uma voz. Liv. Manuela acenava para mim com entusiasmo. Minhas bochechas coraram imediatamente de vergonha. Oi, Manuela. Eu guardei nossa mesa. Você viu a Sam hoje? Perguntei, tentando ignorar a sensação desconfortável que se apoderava de mim. Não tenho aula com ela. Então, o que você quer fazer hoje depois da escola? Quer sair um pouco? Suspirei internamente. Manuela continuava falando sem parar e estava me colocando em uma situação difícil. Eu não gostava de dizer não para as pessoas. Preferia evitar confrontos e muita gente não reagia bem a um não. Bem, Minha voz falhou enquanto procurava desesperadamente uma desculpa para sair dessa. Não encontrei nenhuma. Acho que... Ótimo, vejo você depois da escola então. Manuela começou a divagar sobre outra coisa, mas eu me desculpei para ir ao banheiro. Sentei-me em uma cabine e suspirei quase gemendo. Tirei o telefone para enviar uma mensagem para Sam e perguntar onde ela estava. Onde você está hoje? Manuela me chamou para sair e eu não consegui dizer não. Esperei prendendo a respiração por uma resposta. Sam costumava responder rápido, mesmo durante a aula. Quando não houve resposta, decidi me esconder no banheiro até o final do intervalo. O resto do dia passou rápido demais. Tentei fazer o tempo passar mais devagar, mas foi inútil. Quando o último sinal tocou, até me demorei no banheiro. Esperei até ter certeza de que todos os ônibus haviam partido antes de sair. Tudo estava muito quieto enquanto eu me dirigia para as portas da escola. O estacionamento estava vazio, parecia seguro. Dei um passo para fora. Ah, aí está você. Estou esperando há uma eternidade. Manuela me cumprimentou com um grande sorriso, e meu coração afundou. Desculpa, tive que ir ao banheiro, disse, mas mesmo enquanto falava, sabia que era uma desculpa patética. Todos os ônibus já haviam partido. Manuela me olhou esperançosa. Sem problemas. Suspirei, resignada ao meu destino naquele momento. Moro perto o suficiente para irmos caminhando. Manuela se animou ao ouvir isso. Sobre o que você quer conversar? Perguntou ela. Me conta um pouco sobre você. Você acabou de se mudar para cá, não é? Onde você mora? Oh, na casa velha na Cooper com a Smith. Minha mãe está no exército. Sou filha única. Nos mudamos muito. Meu pai foi embora quando eu era pequena. Eu conhecia bem a casa. Ela estava no mercado há quase um ano e sem ninguém para cuidar do jardim. O bairro começou a reclamar. Estava com uma aparência negligenciada e desarrumada. Eu tinha certeza de que eles haviam conseguido um bom preço e que, talvez, com uma nova família, poderiam arrumá-la. Ouvi a Manuela falando sem parar enquanto caminhávamos. Talvez eu devesse dizer a ela para se afastar, como Sam sugeriu. Mas então pensei em como me sentiria se alguém fizesse isso comigo. Manuela não era tão ruim, certo? Ela era apenas chata, pegajosa e estranha. Talvez ela se acalmasse uma vez que fizesse mais amigos. Absorvida em meus pensamentos, não percebi muito até que vi minha casa à vista. A entrada estava vazia. Minha mãe não estava em casa, eu teria que ficar sozinha com Manuela. Aqui é onde eu moro, disse, abrindo a porta e nos deixando entrar. O ar dentro da casa parecia parado e mais silencioso do que eu me lembrava. Levei-a até a cozinha, onde larguei minha mochila em uma cadeira. E Manuela fez o mesmo. Aqui é onde eu costumo fazer minha lição de casa. Menti. A última coisa que eu queria era que Manuela ficasse xeretando no meu quarto. Você disse que precisava de ajuda com matemática, né? Quem é sua professora? Abri minha mochila e comecei a tirar cadernos e canetas. Ah, a senhora... Como ela se chama? Manuela balançou as mãos enquanto tentava lembrar. Cabelos grisalhos e crespos, óculos grandes. Ah, a senhora Fritz. Eu também tenho aula com ela. Ela normalmente só dá aula de matemática avançada, exceto por uma turma de álgebra mais básica. Agora que penso nisso, estou em álgebra, mas não me lembro de ter te visto na aula. Ah, eu estou em uma das turmas avançadas, disse Manuela, mas de repente ela tinha dificuldade em me olhar nos olhos. Se ela estava em uma turma avançada, como eu poderia ajudá-la? Enquanto ela remexia na mochila procurando um caderno, algo lá dentro tilintou, e eu senti uma onda de desconforto. Parecia o som que um frasco de remédios faria. Será que ela era maluca? Volto em um segundo. Vou ao banheiro antes de começarmos, disse, provavelmente um pouco rápido demais.
Caminhei o mais casualmente possível até o banheiro, tranquei a porta atrás de mim e soltei um suspiro. Sam, onde você está? Preciso que você venha para minha casa. Mandei outra mensagem. Algo me dizia que ela não responderia a tempo. Ela ainda não havia respondido minha mensagem anterior. Quase gritei de frustração. Algo realmente não parecia certo. Respirei fundo, joguei água fria no rosto e, apesar do coração acelerado, abri a porta. Manuela sorria quando voltei para a cozinha. Ela tinha uma nova página aberta no caderno e uma caneta na mão. Trouxe água para você. Espero que esteja bom, disse ela enquanto eu me sentava. Obrigada. Na verdade, eu não tinha notado o quão seca minha boca estava. Esperava que minhas mãos trêmulas não fossem muito visíveis enquanto eu levantava o copo e tomava um longo gole. Foi então que algo chamou minha atenção. Ei, o que é isso? Perguntei apontando para a mochila de Manuela. Através da aba eu podia ver algo brilhando sob a luz. Ah, Manuela largou a caneta e tirou um pequeno frasco. Ele tilintou enquanto ela o colocava na mesa. Meu estômago se revirou e meu sangue gelou. Era um frasco com dentes. Por quê? O que é isso? Por que você tem isso? Perguntei, levantando-me da mesa. Mas algo não estava certo. Minha visão começou a embaçar e minhas pernas começaram a parecer gelatina. Meu corpo desabou no chão e, por mais que eu tentasse, não conseguia me mover. Eu só gosto do som que eles fazem. Através dos meus olhos embaçados, vi Manuela se aproximando de mim com um par de alicates enferrujados na mão. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Tentei gritar, mas minha língua de repente parecia grande demais para minha boca. Tentei empurrar Manuela, mas tudo o que consegui foi ver meus dedos se moverem levemente. Meus gritos saíam como um murmúrio abafado enquanto Manuela forçava minha boca a se abrir e enfiava aquela ferramenta nojenta. Minha boca explodiu em uma dor cegante. Tentei gritar novamente, mas tudo o que consegui provar foi o gosto metálico do sangue. Manuela soltou outro dente no frasco que estava ao meu lado no chão, e minha boca se encheu com o sabor de cobre. Tentei me preparar para outra onda de dor, mas ela nunca veio. Apesar da dor, minhas pálpebras estavam ficando pesadas. Seria isso um choque? Com os olhos semicerrados, observei enquanto Manuela erguia a cabeça de repente, e uma expressão de pânico se espalhou em seu rosto. Ela agarrou o frasco e o colocou na mochila, mas tudo soava como se alguém estivesse tocando uma fita de trás para frente em câmera lenta. Devo ter perdido a consciência por um momento, porque a próxima coisa que percebi foi que minha mãe estava me sacudindo e gritando. Seu cabelo estava molhado, e uma poça de sangue se formava sob minha cabeça. Tentei me sentar, mas minha cabeça girava e eu via tudo em dobro. Tentei abrir a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas minha mãe enfiou um monte de toalhas de papel na minha boca. Ela estava gritando no telefone, e tudo parecia alto demais. Em minutos, a polícia chegou. Perguntaram-me o que havia acontecido e tomaram uma declaração de minha mãe. Fui colocada em uma ambulância e levada ao hospital para tratar o buraco que eu tinha na boca. Alguns dias depois, a polícia voltou para falar conosco novamente. O hospital havia realizado alguns exames e concluiu que eu havia sido drogada. Eles também investigaram sobre Manuela. Não havia nenhum aluno novo recentemente na escola, e na casa onde ela disse que morava, alguém havia escondido o cartaz de "à venda". Mas por dentro parecia uma casa abandonada, como se alguém a estivesse ocupando ilegalmente. Dentro de um dos armários dos quartos, a polícia encontrou o corpo de uma mulher que havia sido reportada como desaparecida semanas antes. Ela estava amarrada e com os olhos vendados, e alguém havia arrancado todos os seus dentes. Eles estavam tendo dificuldades para encontrar o rastro de Manuela, e Sam também não tinha sido vista há vários dias. Minha mãe começou a pressionar a escola, exigindo respostas sobre como alguém poderia estar andando pelos corredores, fingindo ser um aluno sem que ninguém percebesse. Ninguém tinha respostas. Olá, meu nome é Juana, tenho 18 anos. E atualmente estou escrevendo isso em uma delegacia no Missouri. Eu queria começar dizendo que sei quem é meu perseguidor. É um garoto com quem estudei na 6ª, 7ª e 8ª série. Ele se chama Walter, e era o tipo de garoto que todas as meninas gostavam na escola. Menos eu. Ele tem cabelo preto e olhos cor de avelã. Não estou dizendo que não o achava atraente, claro que sim. Só que ele sabia que todas as meninas, e até alguns meninos, praticamente imploravam para ficar com ele.
e ele se aproveitava disso. Usava sua boa aparência para persuadir os outros a fazerem sua lição de casa, ou para conseguir respostas nas provas. Essas são as coisas que me faziam não querer estar com ele. Nunca me considerei bonita, mas quando Walter se aproximou de mim um dia, no início da 7ª série, e perguntou se eu queria ir ao cinema com ele algum dia, fiquei completamente surpresa. Ele nunca tinha me pedido para fazer o dever de casa dele, o que me parecia estranho porque ele praticamente se aproveitava de todos na escola. Mesmo assim, não tinha interesse em ficar com ele. Recusei o convite de forma educada, mas desconfortável, e as coisas só pioraram a partir daí. Ele constantemente insistia para sairmos, e eu dizia não todas as vezes. Quanto mais ele implorava, mais eu o desprezava. De alguma forma, ele descobriu quando era meu aniversário, provavelmente perguntando para minhas amigas, e todo ano me dava um presente de aniversário. Ele também me dava presentes caros no Natal. Um ano, ele me comprou um lindo colar da James Avery, com um pingente em forma de coração. Era lindo, mas nunca usei porque não queria que Walter pensasse que estava começando a aceitar a ideia de sair com ele algum dia. Contei aos meus pais sobre o desconforto que Walter me causava, mas obviamente eles não podiam fazer nada para colocá-lo em apuros, porque ele nunca representou uma ameaça real para mim. Meus pais apenas achavam que era uma paixonite inocente, e suponho que eu também pensasse assim, embora Walter sempre me deixasse desconfortável toda vez que falava comigo. Ele também aproveitava qualquer oportunidade para ficar perto de mim na escola, durante todo o ensino fundamental. Minhas amigas e eu sempre sentávamos na mesma mesa, que tinha 2 cadeiras de cada lado e uma na ponta. Nunca havia assentos vazios porque éramos o mesmo grupo de 5 amigas durante todo o ensino fundamental. Embora não houvesse espaço, Walter vinha todos os dias, se aproximava e se sentava ao meu lado, mesmo que isso significasse praticamente ficar atrás de mim por falta de espaço. As meninas da escola suspiravam sempre que estavam a menos de 15 metros dele, então praticamente tinham um ataque cardíaco quando ele se sentava à nossa mesa. O ciclo constante de me dar presentes, as meninas querendo estar no meu lugar, e eu rejeitando Walter continuou durante a 7ª e a 8ª série. Nada realmente piorou durante esses 2 anos, e eu esperava que um dia Walter entendesse a dica e me esquecesse. Mas ele nunca entendeu. Havia 2 escolas de ensino médio na minha cidade, mas apenas uma escola fundamental e uma escola primária. Não tenho muita certeza de porquê, mas você tinha os mesmos colegas do jardim de infância até o 9º ano, e então alguns iam para uma escola e outros para outra. Você não imagina o alívio que senti quando, no primeiro dia do ensino médio, descobri que Walter tinha ido para outra escola. Senti como se literalmente tivesse tirado um peso de mim. Não tinha percebido o quanto era um fardo até que não precisasse mais lidar com ele. Tudo estava bem durante os primeiros dias de aula. Eu gostava das minhas aulas, tinha boas amigas e não precisava mais me preocupar com Walter. No 4º dia de aulas, talvez, recebi um e-mail dele. Provavelmente ele conseguiu meu e-mail através das minhas amigas também, embora ele devesse tê-lo conseguido há alguns meses, já que eu não o via desde maio, no final da 8ª série. Ainda me lembro do e-mail com muita clareza porque me assustou demais. O e-mail dizia: "Oi, Juana, é uma pena que não estejamos na mesma escola. Tentei me transferir, mas meus pais não me deixam. Eles não entendem o nosso amor. Sinto falta de falar com você todos os dias. Pelo menos ainda posso ver seu rosto. Isso é suficiente para mim. PS. Você estava muito bonita hoje." Abaixo da mensagem de Walter havia uma foto minha daquela tarde voltando para a casa da escola. Lembro que aquele e-mail me assustou mais do que qualquer outra coisa que já havia me assustado antes. Mostrei imediatamente para meus pais, que entraram em contato com a escola de Walter, e a escola entrou em contato com a mãe dele. A única consequência para Walter foi que sua mãe teria que vigiá-lo o tempo todo para garantir que ele não continuasse a me espionar. Desde então, eu me senti desconfortável demais para voltar a pé da escola, então queria que alguém me levasse todos os dias. Nenhum dos meus pais saía do trabalho antes das 5 horas, e minha escola terminava às 3h15. Acabei entrando em um clube de videogame depois das aulas, que durava até às 4h45, só para que meus pais pudessem me buscar. Depois de alguns meses sem notícias de Walter, suponho que a mãe dele decidiu que ele estava bem. Então parou de vigiá-lo. Então, recebi outro e-mail. Desta vez era apenas uma foto minha no carro depois da escola, sem mensagem. Mostrei para minha mãe, e ela entrou em contato novamente com a mãe de Walter,
que prometeu continuar vigiando-o, embora eu não ache que tenha feito isso. A partir daí, comecei a receber e-mails de Walter constantemente, todos com fotos minhas fazendo coisas cotidianas, como fazendo o dever de casa no meu quarto ou caminhando no shopping com minhas amigas. Eventualmente, envolvemos a polícia, porque Walter realmente estava me perseguindo, e os e-mails eram uma forma de assédio. Não sei que tipo de punição Walter recebeu, mas ele não me enviou mais e-mails durante o resto do ensino médio. Depois de me formar, mudei-me para alguns estados de distância para ir para a faculdade. Achei que finalmente estaria segura, porque ninguém seria louco o suficiente para mudar de estado apenas para seguir um interesse amoroso. Nem preciso dizer que eu estava errada. Minha melhor amiga desde a 4ª série, Bri, também foi aceita na mesma universidade que eu. Nos mudamos juntas e nos certificamos de que seríamos designadas como colegas de quarto. Tudo foi perfeito durante os primeiros 2 meses na universidade. Então, recebi outro e-mail de Walter. Claro, bloqueei o e-mail original quando ele me enviava aquelas fotos de perseguição de mim mesma. Então presumi que ele criou uma nova conta só para poder continuar me enviando mensagens. O e-mail dizia: "E aí, Juana? Não te vi por um tempo. Você esqueceu de mim? Espero que não. Senti sua falta, meu amor." Meu coração afundou no estômago ao ler a mensagem. Achei que finalmente estava livre desse cara. E o fato de eu ter me mudado para outro estado e Walter ainda ter conseguido me encontrar apenas provava que eu não estava lidando com um perseguidor comum. Eu não tinha ideia de quais eram as intenções de Walter ao me seguir até agora. Ele realmente queria estar comigo, mas não sabia quantos limites havia ultrapassado. Ele queria me sequestrar, queria me matar para ficar comigo para sempre. Eu não sabia o que pensar. A primeira coisa que fiz depois de ler o e-mail foi mostrá-lo para Bri. Minha família estava a centenas de quilômetros de distância, então eles não podiam fazer nada. Bri era minha única opção, e eu confiava nela para me ajudar nesta situação. Ela concluiu que não estávamos seguras ali. Não sabíamos o que Walter queria comigo. Ela decidiu que devíamos ir embora e nos afastar dali o máximo possível, e que precisávamos sair imediatamente. Felizmente, ambas tínhamos dinheiro suficiente economizado para cobrir uma boa quantidade de gasolina. Já tínhamos comida e garrafas de água na nossa cozinha, então pegamos um cooler e colocamos o máximo de comida que conseguimos. Arrumamos roupas, itens de higiene pessoal, carregadores, cobertores, travesseiros, nossos laptops e malas. E saímos. Não tínhamos ideia de para onde ir, então simplesmente dirigimos. Ambas verificávamos constantemente o retrovisor para garantir que ninguém estava nos seguindo. Tudo correu bem durante a primeira hora de viagem. Ninguém parecia estar nos seguindo, pelo menos ninguém que conseguíamos ver, e achamos que estávamos bem. Depois de pouco mais de 1 hora, Bri precisou ir ao banheiro. Ela ainda estava paranoica sobre se estávamos sendo seguidas, então hesitei em parar em um posto de gasolina, mas Bri não podia urinar em uma garrafa. Então paramos no posto menos suspeito que conseguimos encontrar. Eu não precisava ir ao banheiro, então esperei no carro enquanto Bri entrava. Havia apenas outro carro no estacionamento, um Toyota Corolla vermelho, com o farol esquerdo quebrado e uma pequena amassadura no capô. Eu verificava constantemente para ter certeza de que todas as portas estavam trancadas, e literalmente já tinha o 190 marcado, pronta para ligar, caso fosse necessário. Não vi ninguém saindo do Toyota quando estacionei, então presumi que estava vazio. Bri estava no banheiro havia quase 10 minutos, então comecei a me preocupar. Decidi ligar para ela, e ela atendeu quase imediatamente. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que tinha visto o Walter no posto, andando nervosamente de um lado para o outro pelos corredores. Bri estava perto do caixa porque tinha medo de sair. Temia que, sem a supervisão do caixa, Walter tentasse atacá-la. Ela estava esperando ele ir embora. Eu disse que estacionaria bem em frente à entrada para que ela pudesse sair rapidamente e entrar no carro. Ela concordou e estacionei perto da entrada. Eu a vi pelas portas automáticas de vidro. Ela parecia assustada. Fizemos contato visual. Assenti para sinalizar que ela podia vir em direção ao carro, e ela caminhou rapidamente em direção à saída sem quebrar o contato visual comigo. Vi Walter andando lentamente atrás dela e meu coração quase parou. Fiz sinal com a mão para ela se apressar, e ela correu o resto do caminho. Abri a porta, e ela pulou para dentro do carro, e saímos a toda velocidade do estacionamento. Vi Walter correndo em direção ao seu carro e nos seguindo de perto. Obviamente ultrapassamos o limite de velocidade.
Sei que não foi inteligente, mas o que mais poderíamos fazer? Dirigimos por quase 6 horas e meia com Walter nos seguindo de perto. Bree e eu chegamos à conclusão de que não iríamos a lugar algum se apenas dirigíssemos. Se continuássemos, ficaríamos sem gasolina e possivelmente Walter nos mataria, e ninguém saberia o que aconteceu conosco. Encontramos uma delegacia de polícia e contamos aos agentes o que estava acontecendo. Claro, assim que chegamos ao estacionamento da delegacia, o carro de Walter desapareceu. Os policiais sugeriram que alugássemos um quarto de hotel e passássemos a noite lá. Eles manteriam uma viatura no estacionamento e um oficial vigiaria Walter e seu carro durante toda a noite. Nos sentimos um pouco melhor depois disso, então fizemos exatamente o que eles disseram. Encontramos um hotel decente e a viatura ficou no estacionamento durante toda a noite. Na manhã seguinte, acordei por volta das 4h30 e me levantei para ir ao banheiro. Ao acender a luz, vi um brilho na cabeça de Bree. Ela estava manchada de um tom vermelho escuro. Fiquei paralisada e minhas mãos começaram a tremer. Sussurrei seu nome algumas vezes, esperando que ela acordasse. Caminhei lentamente em direção à sua cama e vi o sangue encharcando seus lençóis. Desejei desesperadamente que fosse apenas um acidente menstrual ou algo assim. Mas seus olhos estavam abertos e sua pele estava tão pálida que soube que não era isso. Vi uma folha de papel arrancada de um bloco de notas na mesa de cabeceira, apoiada sobre sua cabeça. Olá, meu amor. Agora você está sozinha. Podemos ficar juntos, querida. Caí no chão e comecei a chorar. Minha melhor amiga se foi. Não fazia ideia de como Walter havia entrado no nosso quarto de hotel sem que o policial percebesse, ou como ele havia entrado, considerando que era necessário um cartão de acesso. Apertei a nota na mão, procurei freneticamente e encontrei as chaves do carro e saí correndo do quarto. A viatura não estava lá. Desci correndo as escadas, apressei-me até o carro, tremendo enquanto colocava as chaves na ignição e dirigi até a delegacia. Contei o que tinha acontecido. Não sei como eles entenderam o que eu estava tentando dizer através da minha voz trêmula e do meu choro frenético. Os policiais estão discutindo minha situação em particular em uma sala separada. Isso me traz ao lugar onde estou agora. Estou na sala de espera escrevendo isso para vocês. Eu não sei o que fazer agora. Como posso fugir de Walter? Eu não entendo como ele pode fazer isso comigo. Alguém, por favor, me ajude. Dê-me sugestões sobre o que devo fazer. Eu não sei como me afastar dele.